no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Eu estou seguindo a versão revista e atualizada, e nós vamos ler dos versos 1 a 14. Mas antes da leitura, permitam-me algumas observações. O Evangelho de João tem sido considerado pelos estudiosos como a obra mais importante da literatura mundial, e eu estou inclinado a crer que eles têm razão. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas, e nenhuma obra jamais foi tão largamente impressa e distribuída no mundo como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Quando João escreveu este Evangelho, já no final do primeiro século, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Quando João escreveu este Evangelho, todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João escreveu este Evangelho para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia perigosíssima, que assolou a igreja nos 3 primeiros séculos, chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Todos vocês devem saber que, muito embora o Império Romano tenha dominado o mundo politicamente, não dominou o mundo filosoficamente. O pensamento grego continua a prevalecer, e um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo. Em outras palavras, os gregos acreditavam que a matéria que você toca, vê, era essencialmente má, e o espírito invisível e imaterial essencialmente bom. Sendo assim, os gregos negavam a doutrina da criação, a doutrina da encarnação e a doutrina da ressurreição. Por isso, já no final do primeiro século, começa a se negar a divindade de Cristo, e João escreve este Evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui na introdução deste Evangelho, João vai abrir as cortinas da eternidade. João vai acender as luzes no palco da história e vai revelar-nos Jesus, o amado da nossa alma, o Verbo de Deus. E João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Amém? Quando João abre as cortinas da eternidade é para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego de início, porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Eu tenho certeza que vocês aqui de Bom Jesus têm uma excelente noção da língua portuguesa, e vocês bem sabem que o verbo ser aqui não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. E significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, o verbo pré-existe ao princípio à criação. Se ele pré-existe ao princípio, então necessariamente ele é eterno. E porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus, se o verbo é eterno, então ele é Deus. Raramente, pastor Fábio, na literatura mundial, um autor consegue provar a sua tese na primeira declaração do seu texto. É claro que eternidade é um conceito complexo para nós. Nós entendemos um pouquinho de tempo, mas não entendemos muito bem eternidade. Eu explico. Se eu lhe perguntar, por exemplo, se nós tirarmos um dia de 1 milhão de anos, nós não temos mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Se eu lhe perguntar, e se nós tirarmos 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. E se eu subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto fica? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não temos total noção da eternidade, porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, já que o verbo é eterno, então o verbo é Deus. O verbo estava com Deus, essa expressão significa, na língua original, ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma natureza. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui dizendo que o verbo era Deus, não um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis, quando disse assim: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem disse ser, então seria um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então seria um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois só ele pode afirmar: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Só nos resta fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. O verbo é eterno, o verbo é pessoal e o verbo é divino. Mas ele diz que o verbo estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? E a resposta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, quando os céus e a terra foram criados, o nosso glorioso Redentor, o verbo, estava lá. Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 é categórico:
todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, esse versículo traz uma verdade espantosa e revolucionária. Esse versículo põe um machado da verdade na raiz de algumas ideias e teorias tão populares em nossos dias. Por exemplo, esse versículo refuta o pensamento grego de que a matéria é eterna. Não, a matéria não é eterna, eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo lugar, esse versículo refuta a teoria da geração espontânea. O mundo não surgiu por si mesmo, o mundo não veio de moto próprio. Perdoe-me da expressão, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do verbo, e sem matéria pré-existente, ele criou todas as coisas. Terceiro, esse versículo refuta a teoria do Big Bang, de que uma mega explosão casual deu origem a esse universo tão vasto, com movimentos tão harmônicos, com leis tão cirúrgicas e precisas. Estou seguro disso. Seria mais fácil eu acreditar que se alguém jogasse 1 bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão cósmica casual deu origem a esse universo. Eu posso até lhes garantir mais, que é preciso ter mais fé para ser um ateu que para ser um crente. Pensem comigo, por que é que nós estamos no planeta Terra? Por quê? Será que uma explosão casual nos deixou aqui? E a resposta insofismável é: nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Será que foi a casualidade que nos deixou aqui? E a resposta é um sonoro não. Nós estamos aqui porque foram as mãos do nosso glorioso Redentor que nos deixou aqui. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, não haveriam as ondas e as marés. As ondas e as marés só existem por causa das fases da Lua. Agora, se não houvesse as marés, as nossas praias se encheriam de lixo, e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão casual que deixou o nosso satélite, a Lua, na sua órbita. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Quarto lugar, esse versículo 3 refuta a conhecida teoria da evolução. Em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. No dia do lançamento esgota-se a primeira edição. Esse livro tem mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. Essa teoria de lá para cá tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. É preciso afirmar de forma eloquente: criacionismo não é um artigo de fé, criacionismo não é um artigo de religião. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado, isso a ciência prova. O que nós cremos pela fé é que o mundo que foi criado pelo nosso glorioso Redentor. Isso é fé. Por isso, irmãos, não tem nada mais importante para uma igreja que celebra 80 anos, que viveu essas 8 décadas pregando um único
tema Jesus, Jesus, o Salvador do mundo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, do que parar mais uma vez para meditar quão grande é o nosso glorioso Redentor, quão magnífico Ele é, quão digno de glória Ele é, quão apreciado e amado Ele é. Quando o profeta Isaías, trazendo um texto messiânico, reflete sobre a majestade dele, vai nos afirmar algo espantoso: este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá aqui no Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas da concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu glorioso Redentor olha para as grandes potências econômicas e militares da terra e considera todas essas nações como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso glorioso Redentor. Agora pergunte a um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, qual é o tamanho do universo? Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele responde eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. É que na verdade nenhum homem é capaz de afirmar categórica e insofismavelmente qual é o exato tamanho do universo. Essa é uma matéria em aberto e em estudo. Agora você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Agora os cientistas já descobriram um fato: que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E eu preciso concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há um centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não pode ser. Eu criei isso aqui, eu estou aqui e eu sou dono disso aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunta a um astrônomo quantas estrelas existem. Pergunte. Sabe qual é a resposta dele, se for honesto? Eu não sei. Mas o que eles sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, bote numa tábua de vidro e tenha a pachorra, a paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Fui fazer isso em Guarapari de férias. Enchi a concha de areia, comecei a contar: 5, 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500, parei, não tinha nem começado, a ponta do dedo. Pois tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e deserto do nosso planeta. Pasmem vocês, Ele não apenas criou todas elas, Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Até o século passado nós estávamos pasmos com a grandeza insondável do macro-universo. De lá para cá, nós estamos boquiabertos com a grandeza do micro-universo. É com a nanotecnologia. É com o fato de nós podermos empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta Terra.
Se você chegar na sua casa hoje, for lá no seu quintal ou na sua varanda e colher uma folha tenra, delgada, aquela folha é muito mais complexa do que a cidade de Bom Jesus. Se você for na sua geladeira e pegar um ovo, a gema desse ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais incríveis e fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que nós somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu mais, que nós temos no nosso corpo mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. E o Dr. Loiva afirma mais tarde que código de vida não se origina espontaneamente, código de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor, aleluia! Quando João nos leva para o verso 4, irmãos, ele nos tira o fôlego outra vez, porque ele diz: a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Tudo que tem vida, anjos, homens, animais voláteis, terrestres e aquáticos, só tem vida porque receberam vida dele. Aí alguém pergunta: mas então quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Então alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir, ele é Deus eterno e o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova irrefutável de que Ele existe, porque a Bíblia diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se Ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Mas João diz que Ele é a luz, e que a luz resplandece nas trevas, e que as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? Não tem páreo para Jesus, ninguém intimida Jesus, ninguém ameaça Jesus, ninguém derrota Jesus. Ele é o vencedor invicto em todas as batalhas. Ele nunca colheu uma derrota, ele nunca soube o que é um fracasso. Onde a luz chega, aí chega a vitória, porque você não viu, e ninguém jamais viu ou verá, em qualquer tempo ou em qualquer lugar, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que a treva seja, quando a luz chega, ela tem que ir embora. Onde Jesus chega, chega a cura. Onde Jesus Cristo chega, chega a libertação. Onde Ele chega, chega a redenção. Onde Ele chega, chega a transformação. Onde Ele chega, o diabo não tem mais espaço para dominar. Ele é a luz. Bom, eu disse para vocês no começo que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus, o Verbo, é verdadeiramente Deus. E até aqui no verso 5 do texto lido,
Ele provou essa tese de duas maneiras. Jesus é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é autoexistente. Mas em segundo lugar, Ele é Deus, porque Ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, Ele é o doador da vida, Ele é o mantenedor da vida. Agora, por favor, preste atenção. Se Ele é isso, e Ele é mesmo, então, eu preciso dizer a todos vocês, ninguém pode sair daqui nesta noite, sem tomar uma decisão, em relação a Jesus. E eu vou propor um paradoxo. Você não pode sair daqui hoje sem tomar uma decisão por uma razão simples: você é escravo da sua liberdade, e isso é um paradoxo. E eu vou ilustrar o paradoxo. Você, como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo, você tem que tomar uma decisão. Você pode saltar da canoa e nadar até a margem. Você pode remar a canoa e ancorá-la num lugar seguro. Ou você pode fingir que não tem abismo pela frente, ficar na canoa até ser esmagado pelas águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: tomar uma decisão. Isso é um paradoxo. Você é escravo da sua liberdade. Mas talvez você veja aqui hoje, a convite, e você é muito bem-vindo aqui, com certeza. Estamos felizes porque você veio. Mas talvez você esteja dizendo no seu coração assim: bom, eu vim aqui hoje, mas eu não quero tomar decisão. Aliás, eu não vou tomar decisão. Na verdade, eu tenho raiva de quem decide. Para dizer a verdade, eu estou indeciso. Preciso lhe dizer que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Só que com Jesus isso é impossível, pois foi Ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Qual será a sua decisão nesta noite? A partir do versículo 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas, os versos 6 a 9, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Entendamos. Desde Malaquias a João Batista tem 400 anos. Chamamos isso em escola bíblica dominical de período interbíblico, ou de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. 400 anos de silêncio profético, e diz Lucas 3, versículo 2: veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Multidões e multidões fluíram para o deserto, toda a província da Judéia, toda a cidade de Jerusalém, toda a cercania do Jordão. E aquela multidão está escutando João Batista. E chegou um momento que toda essa multidão chegou a uma conclusão, sem exceção, e a conclusão foi esta: esse João Batista não é precursor do Messias, é coisa nenhuma, ele é o próprio Messias. Sabe quantas pessoas pensaram isso? Diz o texto: toda aquela multidão. Perdoe-me usar uma linguagem política, porque estamos em ano político. Se João Batista fosse um candidato a Messias, todos os votos que entraram na urna, sem voto em branco e sem voto nulo, foram dados a João Batista. Então, levaram essa conclusão da multidão em consulta a ele, com aquela pergunta sedutora, como o sibilo da serpente, aquela voz aveludada que beijou os ouvidos de João Batista, perguntando: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí.
Muitos já tinham se levantado em Israel dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, desculpe da expressão, e dado com os burros na água. Se João Batista tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia dar uma coçada na cabeça e pensar: gente, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno, nunca ninguém juntou tanta gente num deserto como eu. Se eu me declaro Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Não, ele não engoliu a isca venenosa, não, ele foi categórico: não, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vinda ao mundo. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema